Eu quero agradecer o Senhor. Nós, como comunidade de fé, nos sentimos honrados, privilegiados, Senhor, por tê-lo aqui entre nós. Que o Senhor o use poderosamente, que eu sei que será, Senhor. Que o Senhor possa falar através da vida dele. Nós levamos sujeita toda a emoção, toda a expectativa humana que porventura esteja naqueles que estão ouvindo e no Domingos que está aqui para derramar Cristo. Mas que a presença única e verdadeira do Senhor seja manifesta agora nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus. Amém. Deus abençoe você. Fique à vontade, viu? Amém. Graça e paz. Fico muito feliz em estar aqui, dizer que é uma honra, é uma bênção mesmo estar aqui com vocês. E eu sou de Moçambique, como ela já me apresentou. Meu nome é Domingos Milagre e, e conheço a Roberta já faz acho que uns 8 anos por aí, 7 anos, desde 2011, que ela esteve acho que pela primeira vez em Moçambique, né? Foi 2012? Ok. Em 2011, pelo menos, eu conheci ela pela primeira vez, né? E foi um tempo maravilhoso e fomos nos conhecendo. Eu acho que o tempo maior que a gente esteve junto foi na Índia agora, de 2 meses lá. Eu estava ajudando também na ETED lá. E eu trabalho com a escola de discipulado, escola de treinamento e discipulado, chama-se ETED. E, na verdade, a minha área é mais tradução. Né? Trabalhei sempre com tradução de inglês para português e gostei sempre disso, fazer. E também já morei um tempo no Brasil, quase 3 anos por aí. Morei lá onde tem sol mesmo, onde quando você pula, transpira tudo e tem que tomar umas 5 vezes o banho lá em Porto Velho. E depois Deus ministrou no meu coração para mim ir para a Alemanha. E saí daqui para a Alemanha, morei na Alemanha por 2 anos e trabalhando com a igreja e escola de treinamento e discipulado também. Há 2 anos atrás eu decidi, por um tempo, voltar para a minha nação para poder visitar a minha família depois de 4 anos e 6 ou 8 meses por aí sem ver eles. Aí decidi voltar por um tempo e passar um tempinho com eles e poder orar também. E saber de Deus se é para mim estar na Alemanha ou em outro país. E Deus ministrou meu coração para mim voltar para a Alemanha, né? E estou voltando agora em setembro, provavelmente. E estarei trabalhando com a Escola de Treinamento e Discipulado em Moçambique, agora, dia 3 de junho. Estará começando, vim ao Brasil, na verdade, com insistência de 2 amigos, que me falaram lá na Índia, você tem que ir para o Brasil. Eu não tinha nenhum programa de vir para cá, porque eu dizia a Deus, não posso viajar mais esse ano, porque eu já viajei muito. Então, queria ficar. Mas aí, os amigos convidaram, não, vai para o Brasil, precisa conhecer meu pastor. E foi bom. E estou aqui já faz, posso dizer, 1 mês no Brasil. E já viajei para alguns estados, alguns lugares aqui, ministrando, e tenho visto o que Deus tem feito. Na verdade, eu vim aqui em 2012, em 2017, Deus falou de avivamento no Brasil, e a gente estava no Rio de Janeiro. Nesse tempo, Deus falou, eu vou trazer avivamento no Brasil. E, através disso, algumas pessoas foram confirmando. Então, esse é um pouquinho de mim. Trabalho com missões já faz 10 anos, direto, é bem pouquinho. E estou no campo missionário, e vou continuar. Amém? Sabe, eu estava vendo louvor aqui e ouvindo Deus, por que nós não temos esse louvor nas nossas casas? Por que nós não podemos cantar e adorar a Deus, só podemos só aqui na igreja? Por que só podemos sentir o Senhor só aqui? Por que nós podemos chorar aqui, pular, se nós não podemos pular nas nossas casas? E eu fiquei me perguntando, Deus, afinal, onde é que começa o louvor na nossa vida? Onde é que começa a nossa adoração? Eu sempre fiquei me perguntando, será que nós amamos de verdade a Deus?
Será que amamos a Deus ao ponto de largar tudo na vida? Amamos a Deus de verdade? Ao ponto de dizer assim: Deus, eu quero largar tudo. Eu quero fazer de tudo para que o seu reino, aonde eu estiver, possa impactar a vida das pessoas. Será que nós amamos a Deus? Ou temos medo? Medo de perder o nosso melhor emprego, medo de perder a faculdade, medo de perder o salário que me garante alguma coisa em casa, medo de perder os meus negócios, a minha família. Porque eu fico lendo às vezes, que diz assim a palavra de Deus, que o verdadeiro amor, ele joga fora o medo, né? E se nós temos medo de perder isso, é porque não amamos a Deus de verdade. Se nós temos medo disso, é que de verdade ainda não amamos de verdade a Deus. Porque a palavra de Deus diz isso, né? A não ser que eu inventei aqui na Bíblia. Mas eu acho que já li uma vez. Que o verdadeiro amor, ele joga fora todo o medo. Mas nós temos medo de perder tudo na vida. De perder 5 mil de salário, 10 mil. É muito difícil. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 2. Eu acho que poderia falar de Moçambique, mas eu acho que já tem moçambicana aqui, todos os anos que ela vem, fala muito de Moçambique. Mas já falou de Moçambique. Marcos capítulo 2, diz assim, capítulo 2 diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela cobertura no teto, baixaram a manca em que estava deitado o paralítico. Versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar os pecados a não ser Deus? Amém? Aqui vemos algo muito, eu gosto muito desse capítulo, esse versículo, principalmente essa parte, porque aqui você vê 3 tipos de pessoa. Jesus já vinha fazendo milagres, estava no monte orando, expulsou demônios e chegava em casa provavelmente para descansar. E aí a multidão soube que Jesus estava lá. E todo mundo correu para lá. E foi lá para ouvir talvez Jesus o que estava fazendo. Mas também nessa casa estavam lá os fariseus, os mestres da lei. Estavam lá para ouvir Jesus o que ia fazer. E aqui também vem 4 homens que vinham, sei lá de onde, a palavra não detalha exatamente qual distância eles caminharam, que tempo eles caminharam, de onde vieram. Só diz que tinha 4 homens carregando um paralítico. Só que chega lá, estava a multidão, tinha muitas pessoas mesmo. Não sabemos qual era o número das pessoas. A palavra só diz multidão. E lá estava a multidão, por quê? As pessoas, será que queriam seguir Jesus de verdade? Eles estavam lá por causa de algo.
A multidão estava seguindo Jesus por causa dos seus milagres, por causa da cura que ele ia fazer, por causa das bênçãos que eles iam receber de Jesus, por causa talvez de querer algo de Jesus que eles não tinham. E eles enchiam os lugares, e não tinha mais lugar para ninguém. E lá a multidão estava lá, recebendo a palavra. Mas só que a multidão só chegava lá e sentava e ouvia e ia embora. Não fazia mais nada. Recebia os seus milagres, recebia as suas bênçãos, recebia tudo o que eles tinham no coração. E iam embora. Não faziam mais nada. Essa era a tarefa da multidão. E essa hoje é a tarefa da igreja. A igreja só chega aqui para sentar. Só chegamos aqui para cantar um pouquinho, ouvir a palavra e depois ir embora. Continua a minha vida. De segunda a sexta, eu sou outro, né? Quando estou aqui, eu sou outra pessoa. É o que acontecia com a multidão. E hoje a nossa igreja. A igreja está cheia, mas não tem qualidade. A igreja está cheia, mas não há transformação de vida. A igreja está cheia, mas não há restauração de famílias. A igreja está cheia por quê? Porque sabe que Jesus vai fazer alguma coisa aqui. Nós sabemos até de decor que Jesus vai nos abençoar. Jesus quer nos salvar. Jesus tem, como diz aquela música, quem é aquele cara que vem com olhos, como de chama de fogo, né? É isso mesmo, eu estava cantando, só não decorei. Eu coloquei no meu coração. Nós sabemos em decor, mas não fazemos nada com isso. E a igreja é assim hoje, cheia, mas sem qualidade de vida. Se nós perguntarmos aqui, quantas pessoas têm devocional em casa todos os dias? Quantas pessoas acordam 6 horas, 5 horas para orar antes de ir ao trabalho? Ninguém. Mas cantamos. Aquele que triunfou sobre a morte é Jesus. Eu vivo, tinha uma música que estava cantando há pouco tempo, eu vivo para te adorar. Só aqui, 5 minutos só. Ué, você está com 50 anos agora. E também lá tinha os fariseus. Os fariseus estavam lá para ver o que Jesus ia fazer. Se ele falhar, eu já estou aqui para julgar. Estou aqui para isso. Quem é esse cara que pensa que vai perdoar? Quem ele pensa que pode me repreender? Quando nós erramos, né? Todo mundo joga pedra. Raramente alguém falha na igreja, seja onde for, a gente chega e diz assim: irmão, eu quero te abraçar. Eu quero te perdoar. Mesmo que você falhou, podemos sentar junto e orar. Mas não fazemos isso poucas vezes. Eu costumo dizer assim, você quer ver pessoas de verdade? Leva os brasileiros para o trânsito. Para dirigir no trânsito. Você vai ver a luta. Você vai ver as palavras que você nunca ouviu. Principalmente quando está aqueles motoqueiros e faz uma coisa, quase raspa o meu carro. Já brigamos. Imagina se o carro é batido, você não se preocupa, você já sai igual um furacão. Está me tirando! Raramente a gente sai e diz assim: irmão, você se feriu? Você está bem? Posso te levar para o hospital? O carro não é nada. Dificilmente, quase de uns 200 milhões de pessoas, talvez vamos encontrar 1 ou 2. Mas
Saímos da nossa casa e vamos dizer assim, vamos adorar, vamos chorar. Será que é isso que Deus quer de nós? E tinha lá 4 homens. Sabe, amados, eu fiquei estudando tanto, eu queria entender esses homens. Estava lá a multidão, estava cheio. Eu fico imaginando eles carregando aquele paralítico. Não tinha cama elétrica, não tinha uma cadeirinha para empurrar ele. Eu acho que era um pano mais duro, que era linho naquela época que eles usavam. E colocaram ele no meio e carregaram com um pau. E aquilo dói aqui. Dói o braço. Estava cheio lá de pessoas precisando de bênção. Eu fico imaginando quando nós estamos num show desses caras famosos e chegar alguém e dizer assim, Quacenso quer ir para frente. Como é que você fica irritado, né? E ainda mais alguém chega te pisa, aí piora quando você levanta a mão assim, até briga com o cara. E estava lá a multidão. E provavelmente eles já estavam cansados, poderiam chegar com aquela manca ali e dizer assim, amigo, está cheio aqui. Não vai dar não. Esse povo aqui está buscando Deus aqui. Não vamos atrapalhar não. Vamos deixar eles, né? Podiam deixar ele ali e dizer, amigo, tentamos, cara. O portão é ali, mas está muito cheio. Não tem como. Já estamos cansados. Te carregamos desde a sua casa até aqui. Não podemos pedir licença, não. Esse povo vai nos dar um tapa. Só que uma coisa que Deus ministrou outro dia no meu coração, nessa palavra aqui, disse assim, as pessoas chegam sabendo que Jesus vai curar, que Jesus vai perdoar. Só que eles chegam lá sabendo de tudo isso, só que ninguém está disposto. Aqueles amigos ali saíram dispostos a tudo pelo amigo. A palavra diz que eles subiram, é que quer dizer que tinha casa. Você não pode tirar o teto ali no ar. Estava dentro de uma casa, Jesus, tinha um teto. Talvez a casa não era tão dura igual essa. Mas eles tiraram um teto de algum lugar. Estou imaginando eles subindo com aquele amigo deles, depois da multidão dizendo, com ascenso. Imagina como é chato isso. Imagina que vergonha poderia ser com um paralítico naquela época. Carregar um paralítico, porque ele era imundo. Ninguém olhava para isso. Se entrar um cara fedendo aqui, nós até puxamos ele para fora, né? Sai, amigo, fica dali assim, porque vai feder aqui. O cheiro que estava aquele cara. Porque ele provavelmente não tomava banho. Imagina o povo lá, multidão, bem bonitinha, e passar um cara todo fedendo. E eles não conseguiram entrar pela porta. Subiram o teto. E tirar o teto. Imagina aquele amigo dizendo, amigo, vai me deixar cair. Se eu cair, eu morri agora. Essa casa está tremendo. E aqueles 4 amigos disseram assim, não se preocupe, é hoje. Aqueles caras ali sabiam que a única solução era Jesus. A única solução para os amigos dele, para o amigo dele ser curado e ser perdoado, era Jesus. Eles disseram, amigo, a gente vai te levar lá. Amigo, nós estamos dispostos a tudo hoje. Eu fico pensando, se fosse eu, já teria desistido, se visse a multidão. E não. Cara, todos meus amigos estão ali, vão me ver. Estou carregando um cara todo fedorento. Estou maluco? Mas eles chegaram lá e tiraram o teto. E colocaram aquela cama manca
inclinaram assim provavelmente. E a palavra diz que aqui Jesus não viu a fé do paralítico. Viu a fé dos 4 amigos. Não foi a fé dele que ele salvou, foi a fé dos amigos que acreditaram que Jesus tinha a solução para os problemas dele. Muitas vezes quando a gente ora para alguém, a gente diz assim, tenha fé, irmão. Ué, você não tem fé. Então você tenha para ser curado. Não é assim quando a gente ora por alguém? Deus quer te abençoar. Tenha fé. Mas aqui a palavra diz assim, Jesus viu, aqueles 4 homens disse assim, ao paralítico, seus pecados são te perdoados. Provavelmente, talvez aquele cara nem tinha fé, não tinha certeza que esses caras vão me deixar cair à tona. Mas aqueles amigos ali tinham fé de que a única coisa que eles poderiam fazer é estar disposto. Nem que fosse para cair com a casa, mas Jesus estava lá dentro para salvar o amigo deles. E muitas vezes nós temos paralíticos nas nossas vidas. Temos amigos que precisam de nós. Temos colegas de trabalho que precisam de nós. Temos famílias que precisam de nós, que às vezes a gente nem vê a paralisia deles. Mas não estamos dispostos. Dizemos que Jesus, lemos, né? Jesus tem as palavras da vida. Para onde iremos? Se isso fosse verdade, se fosse realidade na nossa vida, quantas pessoas nós íamos trazer para Cristo? Quantas pessoas nós íamos dizer assim, se Ele tem a palavra da vida eterna, não há outro. Se nós não levarmos Ele é porque existe algo que nós confiamos que tem as palavras da vida eterna. Chegamos lá, sabemos de tudo, mas não temos a coragem. Ficamos com medo. Talvez eu perca o meu emprego, consegui na federal agora, estou recebendo, aí o chefe quer aumentar mais um pouquinho, aí fica difícil, né? Fica difícil largar tudo. Fica difícil a gente abandonar tudo. Fica difícil a gente dizer assim, cara, eu estou disposto a tudo. Costumo dizer a Deus assim, Deus, o maior teste que eu vou passar na vida é quando entrar um dia um ladrão na minha casa. Porque eu quero chegar um dia e me permita eu acordar nesse dia. O maior teste que eu vou passar é quando entrar um ladrão na minha vida, na minha casa, roubando tudo. E eu acordar e dizer assim, e aí, cara, tudo bem? Vamos tomar um café? Depois eu te ajudo a carregar as coisas para a sua casa. É difícil, né? Perder tudo que a gente pensa que conquistou. O maior teste que eu sempre disse para Deus, eu quero passar um dia isso. E ter a oportunidade de acordar. Porque eu tenho medo de perder o bom computador, bom telefone, bom smartphone, sei lá mais o quê. É difícil, né? A gente vai até soltar o capeta já. Repreendemos quanto é tudo, né? Porque não amamos de verdade a Deus. Somos tão ligados aos bens materiais do que às coisas espirituais. Eu sei que Deus vai me testar um dia. Eu vou ter medo. Eu quando comprei carro, eu disse, Deus, eu não quero um carro qualquer. Eu quero um carro para ajudar as pessoas. Eu quero um carro para ser bênção para a vida de alguém. Eu não vou falar no meu carro, Deus me deu o carro. Porque se eu falar para Ele, se Ele dizer dá, vai ser difícil. Imagina comprar o Hilux aqui no Brasil, que é um pouquinho mais alto, e depois dizer assim, você pediu, disse que o carro é meu, não é? Então dá para ela.
Você comprou há 5 semanas atrás. Então não é de Deus se você tem posse. Eu disse, Deus, o carro que você me der, que eu comprar, eu quero usar para o reino. Nunca chegue diante de mim e eu negar uma carona e perguntar a alguém que precisa numa paragem ou no ponto de ônibus por medo de eu perder o carro. Sabe qual foi a maior teste que eu tive? Eu vindo da igreja, assim como eu estou, depois de adorar e chorar e tudo lá. Cheguei lá, dirigindo o carro, indo para casa. Fui parado com uma menina. E ela disse, eu parei e disse, está indo para onde? Ela disse, estou indo para lá. Eu disse, tranquilo. Quando ela entrou no carro, amados, eu acho que talvez a Roberta já falou uma vez. Eu tive que andar uns 80 quilômetros só para o cheiro sair do carro. E cheirava. E eu dizia, Deus, obrigado, meu Deus do céu, o que eu fiz? E eu cheguei, parei onde ela precisava, dei uma coisa que explicava acerca de Jesus. Eu disse assim, olha, não me leva a mal. Joga um limão lá. Sabe, você pode rir. Quando eu entrei em missões, eu não tinha nem um centavo. Sabe o que eu fazia depois do banho? Eu pegava limão, exprimia e jogava aqui. Eu dizia, vamos embora. Porque eu não vou sair fedendo. Eu não vou pregar o evangelho fedendo, para que as pessoas fiquem assim. Eu cheguei em casa, eu ri de mim mesmo. Eu disse, obrigado, Deus. Porque às vezes é difícil. A minha vontade não era de dar carona. A minha vontade era de passar, porque meu carro está bem perfumado. Está bem limpo. Mas eu disse para Deus, se você me dá carro, eu dou bolé a qualquer pessoa, carona a qualquer pessoa. Porque não é meu carro. Se levar, leve. Eu só vou dizer a ele, levaram seu carro. Nós temos que começar a nos despegar das coisas. Tem que chegar ao ponto em que você não tenha mais medo de perder nada. É muito difícil. Eu sei do que estou falando. Porque aqui no Brasil é difícil, hein? Mas eu disse, até que ponto nós amamos a Deus? Amamos a Deus quando está tudo bem na nossa vida. Amamos a Deus quando nossa família está caminhando, o salário está entrando. Amamos a Deus quando tudo está ok, não há assalto, não há nada. Eu quero amar a Deus até no momento que me roubam. Eu dizer assim, obrigado Deus, levaram as tuas coisas. Não é comigo agora. Sabe, mas temos que levar a sério as coisas de Deus. Não podemos chegar aqui e cantar e chorar, e só ser no domingo ou no sábado, ou 5 minutos da nossa vida. Tem que ser cotidianos. Tem que ser algo que nós semeamos na nossa vida e dizemos assim, não importa onde estiver. Não importa. Precisamos ser esses amigos. Amigos que sabiam que Jesus tem as palavras da vida para o amigo dele. Os amigos que vieram e disseram assim, uau. Eles nunca se encontraram com Jesus. Talvez nenhum deles uma vez experimentou os milagres de Jesus. Mas eles sabiam que lá tem a cura para nosso amigo. De 4 pessoas no meio de uma multidão, só se destacou eles. Jesus não está à procura da multidão. Ele está à procura de 4 pessoas somente para destacar. Eu quero orar junto com você. Se possível, se levantar.
Eu sei que nós, às vezes, sabemos que Deus tem o melhor para nós. É Ele quem triunfou na morte, ressuscitou, tem tudo isso. Mas Deus não está procurando conhecimento que nós já temos dele. Ele está procurando disponibilidade das pessoas. Quem está disponível de verdade? Quem vai se disponibilizar e dizer assim, eu cansei de viver esse evangelho gospel? Quem vai estar disponível para isso? Ou nós vamos dizer assim, não, já estou bem com o meu emprego, estou bem com aquilo, não porque trabalho é errado. Deus quer te usar também lá. Mas quem estará disponível? Em 2017, Deus falou para mim e para outras pessoas que Deus ia trazer avivamento no Brasil. Mas não tem como trazer avivamento, não há como haver avivamento se não há ninguém disponível para isso. Não existe avivamento só nós sentados dentro da igreja e calados. Não existe avivamento de 5 minutos. Deus quer a disponibilidade de nós. Deus quer que nós estejamos disponíveis para isso. Para vivermos aquilo que Ele tem na nossa vida. Não importa onde você estiver. Deus quer a nossa disponibilidade. Queria que você fechasse os seus olhos. E pensasse de quantas vezes você teve disponível para alguém que você talvez não conheça no seu trabalho, na sua família. E pensasse assim, qual é o medo que eu tenho? Se eu estou disponível, se eu não estou, é que existe um medo. O medo de perder tudo, o medo das pessoas rirem de você, o medo de passar vergonha por Cristo, igual aqueles 4 amigos que provavelmente passaram vergonha por carregar o paralítico, mas Deus honrou eles. A palavra só fala de multidão, mas aqui destacaram 4 amigos. E eu quero orar junto com você. Queria que você pudesse definir o seu medo e se disponibilizasse para Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela igreja que te busca. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ministra no nosso coração. Só Tu conheces os nossos medos profundos. Só Tu sabes o quanto nós temos tido medo de perder bens materiais que nós achamos que conquistamos. Medo de poder perder a nossa família e viver longe numa cultura que a gente nem entende muitas vezes. O medo de perder o nosso emprego que ganhamos tão bem. O medo de poder viver o que o Senhor tem para nós, Pai. Coloca essa igreja diante de Ti, Senhor. Pedindo que a Sua graça, pedindo que a Sua misericórdia venha sobre cada um de nós aqui, Senhor. Assim como nós temos cantado, quem é aquele? Quem é aquele que vem como chamas de fogo, olhos como chamas de fogo? Aquele que triunfou sobre a morte, aquele que ressuscitou. Assim como nós temos cantado, Senhor, que vivemos para Te adorar. Não queremos Te adorar somente aqui, Senhor. Queremos Te adorar na nossa casa e reflita no nosso trabalho e na nossa igreja. E que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo na nossa vida. E que eles possam dizer, eu tenho visto os verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Eu oro por o seu povo, Senhor, nessa igreja, pedindo que o Senhor use eles poderosamente. Ministre no seu coração, Senhor, que o seu Santo Espírito, Senhor, venha sobre cada um deles a cada dia e derrame o seu espírito de louvor. E que eles Te busquem como se não houvesse o amanhã, Senhor. Que eles venham trazer devocional, venham orar e venham Te buscar, não por aquilo que o Senhor vai fazer na vida dele, mas por aquilo que Tu és, ó Rei dos Reis. Eu Te peço, Senhor,
Que essa igreja, Senhor, venha fazer parte do avivamento no Brasil, Senhor. Que venha impactar a vida das pessoas aqui em Monjim, Senhor. Pela honra e glória do Senhor, Pai. Que através dessa igreja o seu nome seja glorificado. E que as pessoas lá fora, Senhor, vejam o louvor do Senhor saindo dessa igreja. E que as pessoas nas casas sejam curadas. E que os demônios saiam de perturbando eles, Senhor. E que as pessoas venham dizer aqui, dar testemunho dizendo assim, foi por causa do louvor, foi por causa da oração que você fez. Que eles venham ter o verdadeiro Deus, Senhor. Em nome de Jesus eu oro por cada um deles, Senhor, pedindo que o Senhor abençoe. Abençoe nos seus trabalhos, nos seus negócios, na sua família, em nome de Jesus, Senhor. E que o seu reino se estabeleça primeiro nas suas casas. E que venha refletir aqui todos os domingos o que eles têm feito em casa. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos participar da ceia agora. E uma coisa que ele disse, que me marcou nesse texto que ele leu, que fala que o acesso que eles tiveram a Jesus não foi pela porta, mas foi pelo teto. E às vezes nós não enxergamos, não acessamos e não alcançamos aquilo que Cristo está nos dispondo, porque nós estamos insistindo em lugares, em entradas, em portas que não estão dando acesso àquilo que Ele está disponibilizando para nós. Então, que como ele falou, que está para vir, né, um avivamento no Brasil, e isso não é novidade para nós, não tem que ser novidade para nós, mas de uma forma bem simples. Avivamento é o aumento do conhecimento e da manifestação de quem Cristo é. Então, nós temos que alcançar, entender qual é esse acesso. Onde está o acesso? Não ficar mais procurando por coisas óbvias. Né? Se é uma porta, então é por aquela porta que eu tenho que ir, que eu tenho que entrar. Mas nem sempre é pelos meios óbvios que o Senhor vai fazer as coisas. Porque pelos meios óbvios entraram a multidão, entraram os mestres da lei, entraram os fariseus, mas eles não alcançaram o que aqueles homens que entraram pelo teto alcançaram. Amém? Então, que nós, como igreja do Senhor, entendamos isso. O Senhor tem acessos liberados para nós, mas nós temos que ter nossos olhos abertos para não ficar enxergando só o óbvio, que o Senhor tem mais coisas para nos mostrar e nós temos muito mais a alcançar e acessar da parte dEle. Amém? Até uma me deu a deixa. Falou de olhos abertos e quero falar disso, da parte do Senhor, não eu. Amém? Versículo 30, pode ser? Capítulo 24 de Lucas, versículo número 30. Se você conseguir ficar um pouquinho de pé, eu lhe agradeço. Vai ser bem rapidinho. Amém? Quando estava à mesa, diga, ao redor da mesa, precisa acontecer alguma coisa. Diga de novo, ao redor da mesa, algo precisa acontecer. Não precisa repetir agora. De uma maneira profética, estamos ao redor da mesa. Vamos comer do pão, vamos beber do suco de uva. Amém? E como a Teoma falou, certo? A pastora Teoma, isto não é um rito. Isto não é por costume. Isto é porque tem por trás dos símbolos há uma verdade. Amém? Então, entendo que esta palavra é oportuna. Então diz assim, quando estava à mesa com eles, tomou o pão. A gente tem o pão. Sim ou não? Diga para o seu irmão, nós temos o pão. E tendo dado graças, o partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos. Ao redor da mesa, os olhos se abrem. E entendam muito bem, não se abrem quando comemos pão e tomamos vinho, senão quando estamos ao redor da mesa. Você não precisa abrir nesta noite. Apocalipse capítulo número 3, verso 20, que por muito tempo usamos para evangelizar, é uma palavra dita à igreja de Laodiceia. E o Senhor disse à igreja de Laodiceia, estou batendo. Se alguém abrir, eu entrarei pela porta. Cearei com ele, me sentarei à mesa e cearei com ele.
Me está acompanhando? Então, para abrir os olhos deles foram abertos e reconheceram, e o reconheceram. Amém? Se você ler o 25, você vai entender que os olhos abertos apontam para entendimento. Porque diz, eles les dizem, como vocês custam entender. Me está acompanhando? Consiga fazer o link? Então, olhos abertos é conseguir reconhecer, é conseguir entender aquilo que foi dito aqui. Agora, observe um detalhe importante. Ele desapareceu. Verso 32. Perguntava-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? É uma pergunta. Eu vou dizer o que Domingos diz, mas de outra maneira. Chega de só queimar o coração. Me está entendendo? Chega, ele dizia, mas não queimava o coração. Mas algo não acontecia dentro da gente, porém não havia olhos abertos. Você está aqui? O que quero que entenda nesta noite? Que o queimar do coração é menos profundo que os olhos abertos. Olhar do coração é externo, o queimar do coração, mesmo que aponte para o coração, é alma, é aquele sentimento. É como que os discípulos diziam assim, cara, mas tu não sentia algo quando ele falava? Essa é a expressão coração queimando. Tu não sentia algo quando ele falava essas palavras? Um talvez diria para o outro, o cara, não te falei que o cara era profeta, porque quando ele falava, a gente se arrepiava inteiro. Só que arrepio, ou queimar o coração, não significa que os olhos estão abertos. Então ele diz, olha, adoramos aonde? Adoramos aqui, adoramos lá. Querido, paremos de superficialidade. Vamos um pouco mais fundo. Amém. Neste momento estamos ao redor da mesa. Você está ao redor da mesa. Agora quero lhe dizer, se você não entender esta verdade, você só come pão e toma suco de uva. Me está entendendo? De novo com Domingos. Porque se você não come Cristo na sua casa e não bebe Cristo na sua casa, você só come pão aqui e toma suco aqui. E olha, como muita coisa, certo? Entenda-lo muito bem, não se enoje comigo. Pode te dar uma acidez estomacal pela acidez do suco de uva. Me acompanha nisso? Então é nesta noite que você possa entender esta verdade. Que se não o comemos lá, em nossa casa, não adianta muito aqui nós comer. Me está acompanhando? E comer a Cristo é o que Ele diz, adorá-lo em casa. Se lembrar dele em outros lugares, não é? Porque senão a gente veste a carapuça de crente e a gente parece. Mas isto não é parece. Isto é uma mudança de natureza. Eu oro para que quando você coma pão, a sua fome seja ativada. Mas não por pão, por Cristo. Eu lhe disse o outro dia, eu escutei uma frase: aquele que come tão só por satisfazer as suas necessidades, engorda. Mas aquele que come, certo, pensando em se nutrir, se fortalece. Me está acompanhando? Aquele que tem um entendimento, não, eu como isso porque tem nutrientes que eu preciso. Não come por comer. Aquele que come por comer engorda. Mas aquele que come, certo, como por nutrição, este se fortalece. Então que nesta noite você não coma por comer. Porque de crente gordo, a gente já está cansado e não olha para mim. Sim ou não? Entende lo gordo, não é? Saturado de religiosidade. Mas nós precisamos comer com entendimento, para que digamos, você não precisa do pão, você não precisa do suco de uva, você precisa de Cristo. E não só você, eu também preciso. Porque Ele é o que gera a fome e Ele é o próprio alimento. Então, antes que comamos o pão e bebamos o suco de uva, amém? Que o Senhor possa não só queimar o teu coração, não só afetar a tua alma, mas verdadeiramente, como foi ministrado hoje, que Ele possa ser o Senhor em todos os momentos da tua vida. Em todos os momentos da tua vida. Quero orar por você. Até uma trouxe uma palavra de sabedoria e gostaria que você se la levasse para sua casa. Não é? Nem ela sabe, mas os profetas somos assim. Tiraram a cobertura.
para botar algo ou alguém na presença de Jesus. Essa cobertura nesta noite e em lo que temos vivido fala da tua mentalidade. Há mentalidades que precisam ser removidas para que as áreas paralíticas de tua vida sejam aproximadas a Cristo Jesus, o único que pode colocar em movimento as áreas paralíticas da tua vida. Amém? Agora, como ele diz, se você não tem fé, a gente é uma comunidade de fé. Amém? Diga para o seu irmão, nós somos uma comunidade de fé. Então observe assim, temos fé para emprestar e temos fé para dar, porque somos uma comunidade de fé. Mas há algo que precisa ser removido na cobertura, e cobertura é mente. Cobertura aponta para fortalezas, como falamos no domingo passado. Não é suficiente que o coração queime, não é suficiente sair alegrinho por aquela porta. Preciso anelar que meus olhos sejam abertos para ver. Amém? Quero orar por você. Senhor, oramos ao redor da mesa, ao redor da mesa, ao redor da mesa, ao redor da mesa, Senhor. Dizemos não para o rito, dizemos não para a religiosidade, dizemos não para costume. Senhor, não queremos comer pão nesta hora, não queremos beber suco de uva, queremos comer ao Senhor. Mas não só hoje, como nos foi ministrado por domingo, Senhor. Queremos comer de tua carne e beber de teu sangue, mas não só hoje, não só quando há um encontro, Senhor, mas comer em casa. E isso não significa que vamos celebrar a ceia necessariamente em casa, mas a nossa vida tem que ser conduzida por Ti. Senhor, dizemos, transitamos desde o aquecer do coração à abertura de olhos. Transitamos da alma para o entendimento, Senhor. Oramos a oração de Paulo, que os olhos sejam abertos, que os olhos sejam iluminados, que os olhos sejam abertos, para que possamos ser expostos ao conhecimento de Cristo Jesus. Não um conhecimento intelectual nem teórico, mas para que saibamos quem o Senhor é. Quem o Senhor é. De uma maneira profética, por favor, coloca um dedinho sobre teus lábios. E eu quero despertar fome no nome de Jesus sobre a sua vida. Fome. Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Há quanto tempo você não para em seu dia a dia? Observe, não lhe estou pedindo muito. Para meditar em uma história, para meditar em um versículo. Há quanto tempo? Há quanto tempo você não para ter um momento de adoração com sua família? Há quanto tempo você não para fazer isso? Então eu declaro profeticamente que haja fome e sede de Cristo na sua vida. Que esse pão, por assim dizer, esteja tão salgado, espiritualmente falando, que ele desperte sede em você. E ele esteja tão gostoso, que ele desperte fome na sua vida. Em um nome poderoso de Jesus.